irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Vamos aí dar sequência ao nosso plantão de dúvidas. Então vamos à nossa primeira pergunta do plantão de hoje. Livro 3 de A Umbanda como Luz e Lei Divina, capítulo 7, Os Orixás, as Emanações da Divindade. Compreendo os seres humanos como sendo um caminho para se compreender como indivíduo. Os guias que trabalham na Umbanda como um ser que começa a abandonar sua individualidade em nome do coletivo. E o Senhor diz que os orixás são seres não individualizados. Sendo assim, eles se dissociaram do conceito individual, os orixás, para experienciar somente o coletivo? Ou é justamente a experienciação do coletivo que faz com que os mesmos, os orixás, sejam únicos em sua individualidade? Interessante. Ou seja, se é a experienciação do coletivo pelos orixás que faz com que os orixás sejam únicos em sua individualidade. Bem filosófica a pergunta, no sentido positivo, ou seja, da sapiência mais profunda. Então vamos lá, vamos destrinchando aqui, vamos cotejar aqui um pouquinho da questão, porque dá para trazer várias explanações. Olá, no livro Iniciação aos Mistérios dos Orixás, a gente vai trazer o conceito espírita da manifestação dentro do propósito que a gente falou que Olodumaré criou a matéria e o espírito, certo? Destes dois princípios, o espírito, sem contato com a matéria, não toma consciência de si, nem do divino, que ele é e do qual ele foi criado, entende? Então é por isso que Deus, na sua sapiência, Olodumaré, como nós chamamos Deus na Umbanda, quando ele criou a matéria e o espírito, foi para que o espírito, por meio da matéria, tomasse consciência da sua própria espiritualidade. A polaridade. Espírito-matéria. Então, o espírito, ao ter contato com a matéria, toma consciência da matéria primeiro, para depois tomar consciência de que é um espírito. É o processo do reencarne. Então, o que acontece? Olodumaré criou a matéria, criou o espírito, e aí o espírito começa a experienciar, manipular essa matéria, para experienciar as coisas com a matéria, para ele poder ir despertando. Gente, então existe o conceito orixá como energia, que é matéria, tá, gente? Energia é matéria, certo? Então a gente vai usar aqui, matéria, energia e luz como sinônimos, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? E existe o conceito orixá espírito, que é a inteligência, tá? Então, padrinho, quando o senhor está falando da energia de Oxum que está nos rios, estou falando da energia Oxum. Mas tá, quem é que dirige essa energia? Tem que ser um ser inteligente. Então existe um espírito, que nós vamos chamar de Oxum, que dirige, que irradia, que emana a energia que nós chamamos de Oxum. Então, gente, não existe manifestação inteligente sem um espírito inteligente por trás. Vou tentar especificar mais, ilustrar melhor. A própria água, certo? A água é um elemento, não é? A água em si, ela é inteligente ou existe um espírito que criou a água? Que criou isso e manipula isso? Existe um espírito. Então a gente não pode confundir a energia que é manipulada, que às vezes a gente chama de matéria, que às vezes chama de luz, com o próprio espírito. Exemplo, Oxalá, ele irradia uma luz dele, não irradia? Uma energia dele. Essa energia que ele irradia dele, nós chamamos de energia do orixá Oxalá. Mas o orixá inteligente, o ser inteligente, é ele que irradia a energia. A energia não é ele. Ele é o emanador daquela energia. Ele é o... Assim, eu vou pegar outro exemplo. Eu estou trazendo vários exemplos porque assim, eu sinto que pelas caras de vocês ainda pode haver dúvida. Existe o holofote e existe a luz. O holofote é o holofote. A luz é o que é emanado do holofote. É como se esse holofote fosse o orixá espírito inteligente, que emana a luz, que a gente também pode chamar de orixá. É por isso, aí eu vou fazer uma comparação aqui com o candomblé.
que no Queto, né, na nação Queto, para eles o orixá é uma entidade, né? Não vou falar espírito, vou falar entidade. Já para Angola é uma energia. É uma energia. Nós na Umbanda nós trabalhamos dois aspectos: o orixá ser inteligente, que emana energia, que é o orixá lírica. Então Oxalá vai emanar energia de todos os orixás. Oxalá pode emanar energia de algum? Pode. Ele está em cima. Ele é a luz branca. Ele pode trabalhar na força de algum? Ele trabalha simplesmente em todas as forças simultaneamente. Ele é o ápice. Ogum pode trabalhar na energia de Oxalá? Não. Ogum está no nível de emanar e irradiar as potências da energia dentro do espectro, ou do aspecto, ou do domínio ou do mistério de Ogum. Tá? Só Oxalá que tem essa capacidade de emanar todas as vibrações, porque ele está no ponto mais alto do nosso Gongá, que poderia ser o ponto mais alto da evolução, por equiparação. Então o que acontece? Dando continuidade aqui para a gente explicando, né? Então quando eu falo que o orixá ele não é uma individualidade no sentido da personalidade, tá, gente? Mas ele é uma individualidade. O espírito crístico, que a gente chama de Oxalá, ele é uma individualidade, mas ele não tem personalidade. Porque personalidade é coisa do ego inferior, é coisa das experiências transitórias. Jesus, ou o nosso Cristo, Oxalá, ele não se utiliza mais de personalidade, ele já é uma individualidade. Nós ainda estamos construindo a nossa individualidade como seres divinos. Então, por isso, as experiências em personalidades para a gente poder enriquecer e construir a nossa individualidade. Quando nós nos tornarmos indivíduos espirituais, tomarmos consciência da nossa individualidade espiritual, aí nós seremos também deuses. Aí nós só não precisaremos mais nos revestir de personalidades para experimentar nada, porque nós já vamos ser um com Deus, um com o Ludumaré. Tá? Então, quando eu falei lá, essa questão de que a espiritualidade não tem, os orixás não têm individualidade, é no sentido da personalidade. Tanto é que eu botei assim, individualidade ou personalidade. Tá? Então é pra gente diferenciar, individualidade e personalidade. Outra coisa, os nossos pretos velhos. Vocês já observaram que todos os pretos velhos eles são muito parecidos? Quando o médium ele não é experimentado, ele não tem experiência, ele não consegue identificar se um preto velho é de uma linha, de um orixá, de outro orixá, se é um preto velho, se é um outro preto velho, ele não consegue, porque ele precisa de muito fundamento, muito conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que esses espíritos, que também estão no processo de individuação, porque eles ainda não são deuses, eles estão no mesmo processo que a gente, mais evoluídos que a gente. O que acontece? O preto velho, gente, quando ele assume uma linha da corrente, ele abre mão um pouquinho da sua personalidade. Gente, o preto velho tem uma personalidade? Ele tem. Ele ainda não é um deus, ele ainda não está na individualidade, ele ainda não está na clareza absoluta da divindade que ele é. Então ele ainda tem alguma personalidade? Resquícios de personalidade ele tem. Então o que acontece? Mas ele abre mão dos resquícios da personalidade dele para atuar como a personalidade de um preto velho. Por isso que todos os pretos velhos são muito parecidos. E atuam muito diferente. Você vai ver um preto velho agindo igual a um caboclo? Não pode. Porque ele abriu mão para usar uma personalidade, entre aspas, de uma linha de preto velho ou de preta velha para atuar naquela linha. Ele jamais vai deixar a individualidade dele, mas ele consegue colocar a individualidade dele um pouquinho atrás para assumir aquela característica de um preto velho dentro de uma linha de Umbanda. Vou dar um exemplo para vocês. É o mesmo processo que o médium de incorporação tem que aprender a fazer quando ele incorpora um guia. Deixar a individualidade dele um pouquinho, a personalidade dele, para que o guia tome a frente. O princípio é o mesmo, entenderam? Então, um preto velho, um caboclo, uma ibejada, quando desce dentro daquela linha, ele abre mão da própria personalidade dele como espírito para assumir uma personalidade de uma linha, a linha das ibejadas, a linha dos pretos velhos, a linha dos caboclos. Assim como o médium, quando incorpora um preto velho, ele abre mão um pouquinho da personalidade dele para que o preto velho possa imprimir naquela manifestação essa personalidade de preto velho, porque senão não haveria como. A Aline fez uma pergunta aqui bem interessante, a questão do, por exemplo, a gente, na Umbanda, a gente entende que Oxalá está no ápice, né? No topo da pirâmide da evolução, até onde a gente consegue enxergar muito pouco, né? Muito pobremente a nossa capacidade de enxergar.
Mas o que acontece? A Aline perguntou se, por exemplo, um Ogum, um Xangô, um outro orixá, ele também pode irradiar ali os princípios dos domínios de Oxalá. Sim e não. Eu vou tentar me fazer claro. Por que sim e não? Sim, em que aspecto? A partir do momento que a fonte é Oxalá, e Oxalá é a fonte de tudo, então o Ogum, o Omulu, a Iemanjá vão emanar parte dos princípios de Oxalá, entende? Porque Oxalá é a completude. Mas assim, jamais a gente pode falar que um orixá, ele vai emanar o que o Oxalá está emanando dentro dos mistérios dele, que são dele, que é a função dele no cosmos, na criação do mundo e na criação da humanidade. Então assim, lembra que eu falei da hierarquia? Gente, a hierarquia é muito respeitada. E ela é respeitada de uma forma harmônica. O que eu quero dizer com isso? Os orixás eles trabalham de uma forma muito sintônica. Vamos pegar uma empresa. Tem o presidente, o diretor, os gerentes. Se cada um começar a fazer a atividade do outro, o que vai acontecer? Ele não vai fazer bem a atividade que ele veio para fazer, concorda? Cada um, quando nós começarmos como seres humanos a entender a hierarquia de uma forma ordenadora, organizadora, organizativa, a gente vai entender que não é questão de ser maior, melhor ou pior. Claro que ainda existe muito isso na nossa humanidade, mas também não deixa de ser um ensaio para a gente entender que nas hierarquias superiores, espirituais, não existe esse entendimento. Então, a partir do momento que um espírito ele tem a função de manifestar, ou irradiar, ou trabalhar na linha de Ogum, ele sabe o que cabe ele fazer na parte do governo geral. Então ele não vai irradiar como autorixá. Ele tem a missão dele, a função dele, e ele entende que é primordial que se ele deixar de fazer a função dele para fazer uma função de um autorixá, vai virar um caos. Então isso para eles é natural. Para a gente não, a gente se debate muito com isso. Mas jamais, tá? Um Ogum, um Omolu, um Iemanjá, um Oxum, vai ter a potência de Oxalá porque eles ainda não alcançaram esse nível. Eles não alcançaram esse nível. Então, cada um dentro da sua função, do seu papel na obra cósmica, na obra divina. Tá? E isso para eles é muito natural. Né? E tudo é importante. Aí a Isabela perguntou aqui, dando continuidade, se os signos são para ajudar a gente a encontrar a nossa personalidade e individualidade. Sim, Isabela, astrologia, astronomia, aí vem a questão do 12, né? Se a gente for analisar também no orixá, quando começa a desdobrar um pouquinho das qualidades do orixá, a gente vai entender isso. Só que como a gente trabalha no Celuz com as 7 linhas principais, né? E tem casa que as 7 linhas são 7 orixás. Tem casa que as 7 linhas não são 7 orixás, porque pega Yorimá e Yori. Então, assim, isso depende muito da missão da própria casa. O que a gente tem que entender? Que todo conhecimento, seja astronomia, seja a mediunidade, seja o próprio signo, tem um conhecimento ali que vem para despertar. Se a gente pegar o horóscopo chinês, é completamente diferente do nosso horóscopo ocidental, do horóscopo, né? É diferente o do oriental do ocidental, mas são níveis de conhecimento, de iniciação espiritual, só que a gente foi banalizando. Então hoje a gente usa signo, as pessoas fazem uns recortezinhos no jornal para trazer, assim, gente, com perdão da comparação, mas são coisas ridículas. Esse horóscopo que a gente vê hoje, sabe? Vai estudar a astrologia de forma mais profunda, entender a influência dos planetas, a simbologia de cada planeta, né? Cada casa ali do mapa astrológico. Gente, isso tem um conhecimento profundíssimo e esotérico com S. E tem tudo a ver com os mistérios dos orixás. Porque os orixás são os governadores do nosso sistema solar. Né? O nosso Cristo é o nosso Cristo planetário, é o criador do nosso mundo e é o governante hoje do nosso sistema solar. Porque, como eu falei, também tem Cristos planetários, tem Cristos do sistema solar, tem Cristos de galáxias. Né? São hierarquias crísticas, assim como tem hierarquias entre os orixás. Assim como tem hierarquia entre os guias, assim como tem hierarquia na nossa casa. Padrinhos, médiuns que estão à frente, os médiuns mais... Gente, a hierarquia é para organizar, é para ordenar, né? É para harmonizar o conjunto, cada um entendendo o seu papel dentro da corrente, dentro da egrégora, dentro do trabalho. Então a hierarquia a gente tem que começar a ver dessa forma, mais esotérica com S, mais profunda. Próxima pergunta, ainda aqui no livro 3 de A Umbanda como Luz e Lei Divina, capítulo 7.
Os orixás, as emanações da divindade. Pergunta: os orixás utilizam-se do corpo do médium, por meio dos falangeiros, para sentir de forma mais íntima as necessidades do mundo material e então auxiliar-nos? Essa seria uma das formas de evolução dos orixás no plano superior? Bem interessante. Então vamos lá. Os orixás utilizam-se do corpo do médium para sentir de forma mais íntima as necessidades do mundo material? Eu não colocaria sentir as necessidades do mundo material, mas eu entendi o que você quis dizer, o que o médium quis dizer. É no sentido de sentir, mas é mais no sentido de poder utilizar o instrumento que o médium entende. Tá? Então é nesse sentido. Então, quando um falangeiro, quando mesmo um guia nosso, um preto velho, uma ibejada, um caboclo, um malandro, um marujo, um exu, uma pombagira, quando eles se aproximam também, é porque assim, qual é o nosso canal de leitura do mundo espiritual e do mundo físico? É o nosso corpo físico, é o nosso sentido físico. Então, assim, se não houvesse essa conexão, a mediunidade ela não se manifestaria, não se realizaria. Então, assim, é o instrumento. Qual é o nosso instrumento de atuação no mundo material? É o corpo físico. Então, eles precisam, não por uma necessidade deles, mas por uma necessidade nossa. Eles acoplam nos nossos sentidos mais físicos e, por meio dos nossos sentidos físicos, eles nos mostram o mundo espiritual. Assim, nos levando a compreender melhor o mundo espiritual e cada vez utilizando mais os nossos sentidos espirituais, tá? Mas não nesse sentido assim, eles precisam, até porque eles já passaram por isso. Os nossos guias, gente, eles já estiveram encarnados e muitos deles ainda vão encarnar. Alguns deles ainda vão encarnar. E os orixás, eles são os orixás porque eles experienciaram a matéria e dominaram a matéria. Estão entendendo? Eles são mestres da matéria. Por isso que são orixás. Por isso que são co-criadores dos planos, dos mundos, dos universos, das galáxias. Então, assim, todo mundo, em maior ou menor grau, teve contato com a matéria e está à nossa frente. Por isso que é nosso guia ou então é nosso orixá. Esta seria uma das formas de evolução dos orixás nos planos superiores? Não. Os orixás se tornaram orixá porque eles já dominaram, né, os planos materiais, os planos já ascenderam, né, além dos planos da ilusão. Né? Então, assim, eles não estão mais no sentido... Assim, a matéria, gente, não tem... Por exemplo, Jesus, a matéria existe... a matéria, o mundo que o próprio Jesus criou, pode oferecer algum nível de aprendizado para ele? Não. Então, a matéria não tem mais nada para oferecer para Jesus. A matéria não tem mais nada para oferecer para um orixá maior. Eles são os co-criadores disso aqui. Eles são os criadores das leis, de tudo que rege a matéria, da própria matéria, de todos os processos transitórios da matéria. Então eles dominam o máximo do máximo de que pode acontecer. Então a matéria não tem mais nada. O nível de evolução deles é inconcebível para a gente. Está no próprio nível da criação da matéria, da manipulação da matéria, da criação de mundos, de seres, de universos, de galáxias. Então, assim, inimaginável para a gente. Mas a matéria não oferece mais nada em nível de aprendizado para eles, não. Ok?